Olá, minha admirável, tudo bem com você? Estamos muito felizes de estarmos iniciando mais um podcast Pod Admiráveis. Estamos no nosso segundo episódio da segunda temporada, que chique, hein? E o tema dessa temporada é lifestyle, estilo de vida. Como que está o seu estilo de vida? E nós estamos aqui com profissionais de excelência para orientar você, para despertar você para um novo estilo de vida, um estilo de vida abençoado, saudável, abundante, vitorioso. E hoje eu estou aqui com minha pastora Sol, que maravilha! Estou muito feliz com a sua presença. Seja muito bem-vinda, pastora Sol, aqui. E hoje nós vamos conversar com a pastora Sol sobre nutrição. Gente, vai ser maravilhoso esse podcast. Tem muita coisa nova vindo por aí. E eu já assim, estou muito feliz. Pastora, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Me conta, pastora, como que você gosta de ser apresentada? Porque eu já falo assim, pastora Sol. Gente, mas ela é pastora, ela é enfermeira, ela é nutricionista, é mãe de 2 filhos lindos, cristã, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. Tem mais, pastora? Conta aí. A ficha é longa, né? Longa essa ficha. Sou pastora, né? Mas no momento eu estou sendo chamada mais de nutricionista, né? Que é onde eu estou atuando, né? Como enfermeira eu já deixei de atuar por um tempo, mas foi uma experiência muito válida. E hoje eu estou atuando nesse novo campo, né? Que é a nutrição. Nutrição, que maravilha. Depois você vai contar tudo para nós. Sim, como foi que chegou lá. Será um prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, você também, seja muito bem-vindo. Você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo, muito feliz com a sua presença. Eu quero te convidar para seguir a gente no nosso canal, no Pod Admiráveis, aqui no YouTube, no Pod.admiráveis, lá no Instagram. Me siga também nas redes sociais, Esli Barros. Dê o seu like, curte, compartilha. Manda esse vídeo para os seus amigos, porque vai ser muito maravilhoso o nosso conteúdo aqui. E eu quero que você comenta também, viu? Comenta aí, me diz o que você está achando dessa temporada sobre lifestyle. E hoje, gente, nós vamos começar falando sobre nutrição. Nós já falamos sobre longevidade com o Dr. Alex e vamos falar hoje sobre nutrição com a pastora Sol, que também é nutricionista. E quando a gente fala em nutrição, em uma alimentação saudável, a gente entende que a alimentação saudável é um fundamento para a gente ter uma vida saudável, para ter uma vida longa, para que a gente possa ter saúde em todas as áreas da vida. Não é verdade, pastora? E eu queria que você me contasse como foi que o que fez você decidir a ir para a nutrição, a estudar nutrição e aí viver ser nutricionista agora. Me diz, o que decidiu, o que foi que te chamou para fazer isso? Maravilha. Eu tenho um filho especial, um filho autista, e a nutrição, ela influencia de forma muito intensa, né? O problema, o autismo, né? E o que acontece? Eu comecei, quando eu saí, parei de trabalhar no hospital, trabalhei por 3 anos e meio no hospital de urgência e emergência. Quando eu saí, eu queria dedicar a algo que fizesse parte da rotina do meu filho, né? Que eu pudesse ajudá-lo e que pudesse ajudar outras pessoas também, outras crianças, outras famílias. E coloquei diante de Deus que eu queria desenvolver algo, né, nesse sentido. E eu comecei a pesquisar várias áreas, mas eu não queria me ausentar da área da saúde, porque eu me identifico com a área da saúde, né? Atuei como enfermeira e gosto da profissão, gosto dessa área. Eu falei, eu queria continuar nesse campo, mas alguma coisa que envolvesse mesmo diretamente, né, o meu filho. E um dia, conversando com uma terapeuta do meu filho na época, ela falou, Sol, mas você tem tudo a ver com nutrição, porque você tem uma dieta rigorosa com o Nicolas, né? Ele tem uma restrição alimentar, seletividade alimentar, você já atua com ele, você já faz esse acompanhamento, por que você não pensa aí nessa área? E aquilo me despertou. Eu comecei a pesquisar mais um pouco e entendi que esse era o caminho, né? Eu falei, não, essa é um caminho que eu quero seguir,
Porque além de abençoar, de ajudar o meu filho, eu vou poder ajudar outras famílias, né? Eu vou poder ser bênção em outras casas, em outras famílias. E assim eu iniciei, né, essa caminhada maravilhosa. Nossa, que legal, pastor. Então foi por causa do Nicolas, Do Nicolas. né? Que eu lembro que em algumas vezes que a gente estava juntas, o Nicolas, ele tem muitas restrições, né? Sim. E aí, como que foi esse, né? Como que você conseguiu adaptar todas essas restrições alimentares do Nicolas na sua vida, na sua rotina, na sua casa, com a sua família? É possível isso? É desafiador. E é bem interessante quando você tem um auxílio, né? Quando você tem um apoio profissional, né? Você tem que ser acompanhada. Fazer às cegas não é o que eu oriento hoje, né? Na época, eu tive que trilhar o meu próprio caminho, tive ajuda de pessoas, de amigos, que eu sempre buscava informações, familiares, tudo. E eu comecei a fazer algumas consultas com nutricionistas, né, nessa área. E eu fui descobrindo as alergias, né, que meu filho é alérgico. Eu descobri as alergias alimentares. E através desse painel, né, onde eu fui observando os alimentos que ele tinha intolerância, os alimentos que ele tinha alergia propriamente dito, os alimentos que ele tinha dificuldade pela questão da seletividade, da consistência e tudo mais. E eu fui começando, né, a elaborar cardápios, alimentos que favorecesse, né, o paladar, favorecesse os alimentos que seriam permitidos. E é uma rotina um pouco mais rígida, né? Não é algo assim simples, mas é possível. Tudo exige dedicação, exige um acompanhamento profissional, né? Mas é possível, eu digo que é possível. Meu filho tem 11 anos hoje e eu faço essa dieta, a restrição alimentar dele eu descobri desde os 3, 4 anos. De lá para cá eu sigo. Você, seu esposo, todo mundo em casa come só as comidas que ele pode, ou vocês têm uma comida separada, assim, por exemplo? Para facilitar, seria mais interessante que entrássemos todos, toda né? a família. Quando ele era menorzinho, era mais fácil, né? De repente, você queria comer uma coisa que ele não pode, por exemplo, glúten, né? Ele não pode, na época, ele não ingeria absolutamente nada de glúten. E era mais difícil, era mais fácil, né? Ele era criança, você colocava ali o dele, dava uma disfarçada, a gente conseguia comer outra coisa, né? Hoje já é um pouquinho mais difícil, porque ele já entende, ele já vê um pão, ele já percebe. Então, para manter a dieta dele, é preciso que a família abrace, né, esse processo, porque senão, imagina que você como adulto, imagina que você houvesse uma restrição para um determinado alimento que você gosta, porque o alimento, ele tem aquela beleza atrativa, né? Imagina, você olha um pão todo bonitão, um bolo, numa forma, aquele cheirinho, tudo aquilo te chama atenção. Né? E aí, a gente como adulto, você muitas vezes não consegue se segurar, vai lá e come. Imagina uma criança. Uma criança. Né? Então, é algo que tem que haver um consenso na família do que é o melhor. Né? E falar, porque às vezes pode parecer um sacrifício, mas na verdade, comparado ao benefício, não é sacrifício. E aí a gente vai se acostumando também, né? Sim, tudo. Eu costumo dizer que tudo é costume. É costume. Você vai se adaptando. O nosso corpo, ele é adaptativo, né? Você vai se adaptando. Eu até tenho um exemplo que de um certo tempo eu descobri que eu tinha intolerância a leite, a lactose. Aí eu amava um leitinho com café de manhã. O meu dia só começava com leite com café. Eu amava. Mas eu tive muitos problemas, e por mais que eu fiquei lutando ali, porque tem vezes que tipo, você sabe que não tá legal, né? Você não, mas eu quero, mas eu gosto. É verdade. E eu fui insistindo, aí comecei a tentar outras opções, né, o leite de coco. E hoje eu já não consigo tomar o leite mesmo de vaca com café, hoje eu amo leite de coco. E eu não, se eu vou para uma viagem, qualquer lugar que eu vou, eu levo meu potinho, meu pozinho branco de leite de coco. A gente se adapta, né? Exatamente. Então, tudo é uma questão de adaptação. Você só vai se adaptar quando você não tiver opções.
Quando você verdade. olhar para um lado e falar assim, eu não tenho opção, eu não tenho a opção de fazer isso, fazer aquilo. A minha única, exclusiva opção é seguir esse caminho. Aí você começa a forçar o seu corpo a se adaptar e com o tempo você percebe que não é tão difícil assim, não é tão árduo, não é tão impossível, né? Era uma prisão mais na mente, né? Mais a nossa própria mente do que o nosso próprio esforço. Nossa, e aí tudo é na nossa mente, né? Quando Tudo. fala, né? Tá tudo na nossa É mente. um campo de batalha, exatamente. É um campo de batalha. Porque aí a gente, na mente, a gente quer uma coisa, né? E se você não entender ali na sua mente, não trabalhar a sua mente, para você falar, não, isso não é necessário na minha rotina. Eu também, pastora, tenho intolerância à lactose. Meu filho tem também. E a gente passou a mudar muita coisa, sabe? Mas ainda é um desafio muito grande. Eu muito acredito. grande. Porque a gente não... quase tudo hoje tem lactose. E aí você vai, e aí, assim, começa a ficar desafiador para a família. Porque você precisa fazer tudo diferente, né? Hoje, por exemplo, lá em casa, eu estou sem uma secretária fixa ali, eu tenho uma diarista. Então, a correria do dia a dia é muito grande. A gente não consegue todos os dias fazer almoço. Às vezes você pede muito comida fora, sabe? Eu até queria saber isso. Como que a gente faz? Como que a gente faz? Nessa correria nossa, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano diário, para a gente ter uma alimentação saudável, né? E ao mesmo tempo poder não ter uma vida tão restritiva. Tipo assim, vou dar um exemplo lá de casa. Às vezes eu não tenho tempo de fazer almoço, eu tenho que pedir uma comida no iFood, entende? Como que a gente faz? E dá as dicas aí. Você já começou falando para mim aqui, antes da gente começar, que nós somos únicos e que não podemos pegar a dieta que está funcionando para fulano de tal para nós, né? Mas como que a gente faz? Qual é a orientação que você dá para nós, para ter uma alimentação mais saudável no dia a dia, nessa correria? A porta é estreita. Eita! Bom, ai, meu Deus. Voltando um pouquinho o gancho do que nós estávamos falando, as escrituras dizem que assim como a gente pensa na nossa alma, assim como você pensa, assim você é. Né? Então, é uma decisão que você toma na sua alma, na sua mente, no seu coração. O coração, quando entendemos como coração, não estamos falando de órgão, mas estamos falando de sede das nossas emoções. O que acontece? Quando você decide, você faz uma escolha, você vai arcar com aquelas consequências da sua escolha. Você tem que pensar assim, eu decidi pegar esse caminho, então vai ser esse. Imagina que nós estamos indo para uma direção, para um determinado lugar. Você pode pegar uma rua super asfaltada, pavimentada, larga, toda linda e andar ali à vontade, mas chegar lá você ter decepção e você pode pegar um caminho que vai ser difícil, vai ser árduo, mas vai valer a pena lá na frente. Eu costumo pegar uma frase de Max Lucado, que é um dos meus autores favoritos, que ele fala: Deus não prometeu que a jornada seria fácil, mas Ele te garante que a chegada vai valer a pena. Uau! Então, o que eu posso dizer para você? Não tem uma regrinha, não tem uma receita mágica, não tem como eu chegar e você falar, não, é só fazer isso que vai dar tudo certo. É desafio. Mas a gente vai escolher, você vai escolher ir na feira hoje, pegar coisas naturais, selecionar melhor o mercado ou ir na farmácia amanhã. Uau, mas é duro isso. Que dolorido eu tenho observado que se você for pesquisar qualquer tipo de tratamento médico, é caríssimo. Né? Para as pessoas que são dependentes do SUS, o quanto é difícil você conseguir uma cirurgia, você conseguir um tratamento. Tantas pessoas morrem na fila de um hospital porque não conseguem ter tratamento. Será que coisas não poderiam ser evitadas? Doenças poderiam ter sido evitadas com um estilo de vida diferente? Um estilo de vida mais saudável. Mais saudável, é tudo uma questão de escolha. É difícil? É, mas eu tenho que pensar... não vai ser fácil, mas eu sei que vai valer a pena. Uma coisa que eu aprendi nesse processo é que eu sempre vejo
Quando você pergunta para uma mulher como você, que é uma mulher cheia de ocupações, que tem tantos projetos, como é que eu posso dizer? Aquela pessoa que é ativa, proativa, né? E hoje em dia são inúmeras mulheres que têm o seu trabalho, exercem, né? O marido também. Mas quando eu te pergunto por que dessa correria, desse trabalho, porque a primeira coisa que você pode me falar, eu quero dar um futuro melhor para minha família. Quer dar um futuro melhor para meus filhos. E existe herança melhor do que saúde? Existe futuro melhor do que você ter saúde, do que você não ser, na sua velhice, uma pessoa doente, acamada, cheia com uma maletinha de remédios enorme. É verdade. Que herança melhor nós podemos deixar para os nossos filhos do que essa, do que saúde? Então, é fazer o difícil agora para poder viver melhor depois. E não e assim, é tudo questão de mudança de hábito. Porque quando você vai ser difícil no início, mas quando você for indo, você vai perceber que, poxa, vai valer a pena aquilo ali, né? Mas assim, são as nossas escolhas diárias, exatamente, né? Mas respondendo, o que você me perguntou, o que eu falo é o seguinte, é planejamento, né? A gente fazer um planejamento. Por isso que eu acho interessante fazer uma escuta familiar, ver a rotina, né, da família, porque a sua rotina é diferente da rotina da minha família, né? Cada família tem o seu estilo, sua rotina, suas preferências. E aí nós vamos fazer uma adaptação. E as coisas não acontecem da noite para o dia. Porque se nós fizéssemos, se eu chegar em você e falar, não, a partir de amanhã vai ter que ser assim, assim, você não vai aceitar, não vai haver adesão. Então, você demorou anos e anos seguindo uma vida. Uma rotina. Eu não posso chegar de uma hora para outra e mudar tudo. É uma coisa de cada vez. E a gente tem que celebrar cada conquista. Eu, né, já tenho, desde que meu filho era pequenininho, a gente entrou nessa dieta, tudo. Mas eu te garanto que eu tô longe de chegar no lugar que eu quero. Porque é uma jornada. Tem dias que é difícil, tem dias que você pensa, poxa, como vai ser? Mas é uma jornada. E eu estou disposta a seguir, a continuar nessa jornada. É uma questão de escolha. Mas a minha diferença, para a diferença de outras famílias, é que eu não tenho outra opção. Toda vez, Esli, que eu dou uma vaciladinha, eu libero filho, pode comer isso. Recentemente eu estava numa viagem e só quem tem família, tem filho atípico, qualquer coisa, é difícil você estar viajando, porque as coisas não são como em casa, né? É verdade. Então, sempre nas viagens, dá uma escapulida. É verdade. Mas o tem preço... muita oferta, né? O preço eu realmente pago, porque meu filho responde no corpo. Né? Ele se sente mal, ele pega qualquer tipo dá algum tipo de problema... E não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, hoje eu não tenho esse plano B, eu não tenho essa opção de seguir esse outro caminho. Hoje o caminho que eu tenho que seguir é pensando no bem-estar do meu filho. Pastora, e como foi... Chama de pastora ainda. Sol, e como que foi que você fez essa transição assim, de carreira, saiu da enfermagem e foi para a nutrição? Além, assim, como tem sido esse processo? Porque tem muita gente que às vezes está querendo também fazer uma transição de carreira, não está bem naquilo que ela está fazendo, mas ela fala assim, nossa, vou começar de novo, fazer uma outra faculdade, como que eu vou conseguir fazer tudo isso de novo, né? Qual é a mensagem que você passa assim para as pessoas? A mensagem que eu ouvi na época, quando eu saí do hospital, eu vi que as portas começaram a fechar para mim na área da enfermagem. Eu admiro, gosto demais, aprendi muita coisa. Eu posso dizer que eu cheguei na nutrição com uma bagagem já, porque... Com certeza, né? É diferente de você chegar crua e você já ter uma vivência clínica, né? Trabalhei em saúde da família. Então, assim, de uma certa forma, eu cheguei com uma bagagem. Eu creio que tudo tem um propósito. Eu não fiquei esse tempo na enfermagem de forma aleatória, sem propósito. Não, eu creio que Deus preparou esse tempo para mim. E quando eu parei de trabalhar e comecei como eu disse antes, eu buscava algo que trabalhasse na área do meu filho mesmo, especificamente,
Quando eu pensei nisso, eu falei, poxa, mas eu vou para a sala de aula novamente, vou ficar... eu tive aproveitamento de matéria, mas assim, eu vou ficar 3 anos, 4 anos numa sala de aula novamente. E um dia eu ouvi uma pessoa, a doutora Rosana, ela é uma neurocientista que eu gosto muito, me identifico muito com a palavra dela. Ela falou algo que me impactou. Ela falou, você tem 4 anos pela frente de uma especialização, de uma faculdade que seja. Aí você pode pensar que é muito longo, mas esses 4 anos vai passar você estudando ou não. Aí é você que decide se eles vão passar você não fazendo nada ou você fazendo alguma coisa. Uau, gente. Mas hoje então... aqui tem muita lapada na gente aqui. Então hoje. Eu decidi que eu falei, eu não vou passar de bracinho cruzado. Eu fui estudando e tô fazendo assim, antes de terminar eu comecei uma pós, né? E tô buscando especializações porque eu quero dar o meu melhor. Né? Eu quero dar o meu melhor para as famílias. Eu quero que as pessoas realmente não entrem no meu consultório e falem, não, eu mudei de vida. Uau. É isso que eu quero inspirar, é admirar. Admiráveis. Eu preciso. Gente, que forte isso, né? E é verdade, na vida da gente é assim. Vai passar de qualquer jeito. Você vai fazer alguma coisa que vai mudar a sua vida, que vai, né, transformar a sua vida, ou você vai ficar aí nesse lugar esperando cair alguma coisa do céu, né? E eu passei recentemente também por uma transição. Não foi muitos desafios, mas foi desse jeito. Estudando, pesquisando, mudando, né, aprendendo coisas novas, mergulhando, né, num universo novo para a gente conquistar algo novo. Exato. E não tem como a gente conquistar algo novo se você não aprender coisas novas. Não tem como sair do lugar se você estiver fazendo tudo igual, da mesma forma, né? Que forte isso, gente. Que tanto de mensagem que nós estamos recebendo aqui hoje. Eu quero que você me conta mais. Eu fiquei sabendo que você... eu fiquei sabendo que você tem um projeto maravilhoso. E no seu, assim, o projeto que você busca, né, atender na área da nutrição é toda a família, não é uma pessoa individualmente. Exatamente. Você quer mudar a vida de toda a família, de toda a rotina familiar. Me conta mais sobre esse projeto. Olha. Você pode contar? Já pode eu contar? Vou dar só uns spoilers. Umas pinceladinhas. Conta. O que acontece? Como eu posso dizer que na minha casa, é uma família atípica. Né? Nós temos um filho especial que tem uma demanda e nós não somos como qualquer outra família. Nós temos hábitos diferentes, estamos em lugares diferentes, então é uma família atípica. Mas eu acho que quase todas as famílias têm algo, olhando assim grosseiramente, é como se fosse um ponto fraco, né? Uhum. Talvez é um obeso, talvez é alguém que está com problema, tem diabetes, um hipertenso, alguém que está com compulsividade alimentar, qualquer coisa. Toda família tem um desafio. Tem. Né? E você pode olhar e encarar como um ponto fraco, ou você pode encarar aquilo como um termômetro para a família. Né? E o que eu posso dizer? Que nós podemos pegar aquilo que parecia ser fraco e usar como forte, né? Como as escrituras dizem, quando penso que eu sou fraca, aí é que eu sou forte. Por conta do meu filho, muitas vezes a gente se alimenta melhor, faz algo melhor. O que seria o ponto fraco, na verdade, é o ponto de equilíbrio. Que maravilha. E eu penso dessa forma. Ter essa visão, né? Exato. Que maravilha. Então, eu penso que eu chegar na sua casa, fazer um plano alimentar para você, entrar com uma intervenção nutricional para você e não contemplar a sua família, isso você pode simplesmente não aderir. Por quê? Porque é você sozinha remando contra a maré.
É verdade. Imagina você com um prato de salada, com verduras, com cereais integrais, você com uma fruta, ao invés de uma bebida gaseificada ou de um refrigerante, alguma coisa, você está com uma fruta. Você tem um hábito alimentar maravilhoso, e olhando para o lado e está seu filho... eu como mãe, imagina, será que eu vou querer o bem para mim, vendo meu filho afundar e tá tudo bem? Não é assim. Então, quando há uma adesão familiar, todo mundo tá junto nessa. Todos estão um por todos e todos por um, mais ou menos mesmo. Assim. E aí é algo que vai contemplar a família. Como eu falei, eu vou pegar a rotina da casa, as preferências, e a gente vai criar um ponto de equilíbrio, né? Para que seja leve para todos, para que um fortaleça o outro. Porque é melhor 2 do que 1. Com certeza. Né? Imagina todos juntos. O seu filho, ele vai pensar, eu não estou sozinha, a mamãe está comigo nesse processo. É verdade. Né? Então, é um encorajando o outro. Um planejando, um estando ajudando o outro no momento de fraqueza. Porque não tem possibilidade de todos enfraquecerem ao mesmo tempo. Na hora que um enfraquecer, o outro vai estar lá para dar força. Então, é unidade isso aí, esse projeto. Eu tenho um exemplo disso. Eu lembro, eu estava até contando para a Ana que quando a gente, lá em casa, uma vez eu fiz um processo, né, de reeducação alimentar com uma nutricionista, e quando eu fui com meu esposo, eram nós 2 juntos, um ajudando o outro, gente, foi a melhor fase, foi quando eu consegui, na época eu emagreci, eu estava assim, numa vida muito saudável, realmente eu mudei minha vida. Eu lembro que eu emagreci 10 quilos nessa época. E esses dias eu falei, amor, nós precisamos fazer nós 2 de novo. Agora vai ser todo mundo. Porque se a gente faz junto, os 2 com o mesmo propósito, os 2 unidos ali, é totalmente diferente. Porque se eu vejo meu esposo comendo uma comida gostosa ali. Né? Atrativa, atrativa. Né? Não significa que... porque sempre essas comidas, elas são atrativas, sim, né? Sim. Essas comidas mais... que não são muito saudáveis. E vejo meus meninos. Aí o que gente, a gente não consegue, não existe força de vontade que vai fazer você ficar imune àquilo ali, ficar, né, como se você não estivesse distante, não tem como. Então, meu Deus, eu vejo na minha casa, sabe? E eu lá em casa eu preciso muito mudar. Meu Deus. Faz muito sentido o que você está falando. Porque eu vou dar um exemplo, até foge um pouquinho da nutrição, mas assim, eu senti de falar. Quando eu não era casada ainda, quando eu morava com a minha mãe e minhas irmãs, éramos 4 mulheres. A casa das 4 mulheres. 4 mulheres. E houve um tempo que nós ficamos muito envolvidos com novela, com televisão, com programa de televisão. E a gente chegava na hora do almoço, ligava a televisão. E ficava assistindo. Chegava de tarde, ligava a televisão. A família só ficava... A única forma de reunir era na frente da televisão. Comia na frente da televisão. Tudo e era novela, só... Tudo prejudicial. Não, pensa num trem top. E aí, um dia eu tive uma visão, né? Uma visão horrível de algo ruim dentro de casa, né? E eu fiquei assim, alarmei todo mundo. E foi algo muito claro. E a partir de então, naquele dia, como eu reagi assim, as minhas irmãs e a minha mãe assustou com a forma como eu reagi, era à noite, tudo. E eu falei para elas que nós estávamos deixando a nossa casa se tornar um lugar atrativo para coisas ruins e não boas. E eu falei, vamos mudar, vamos fazer algo diferente. A primeira coisa que vamos fazer é radicalizar mesmo, vamos ficar 30 dias sem TV. Sem televisão. Desligamos a TV. Na época, não tinha isso. Eu vou fazer esse ano 16 anos de casado. E não isso já tem uns 18 anos. Não tinha. Ficar no YouTube. Não tinha YouTube, não tinha Instagram, WhatsApp, nada disso. Isso há 19 anos atrás, eu acredito. E eu falei, a atração era a televisão, né, gente? E eu falei para elas assim, vamos ficar sem TV. Aí tiramos a TV, né? E falei, ia ser 30 dias, fizemos um propósito de 30 dias. Esli, você não tem ideia. Toda vez que a gente ia reunir para comer, a gente conversava, foi o tempo de maior comunhão.
Eu acredito. E eu creio que esse tempo foi um preparatório, porque logo em seguida a minha irmã casou, logo em seguida eu casei. Então, assim, foi os nossos últimos momentos como irmãs e mãe ali, antes de cada um seguir seu caminho, né, a sua história. E aquilo ali foi um divisor de água. Nós tivemos tanto relacionamento, eu comecei a conversar mais, foi tão bacana. E eu percebi que quando você abre mão de algo, você vai conquistar outro. Não tem como. É uma troca justa. É uma troca justa. E quando você chegar como família, não é simplesmente falar, nós vamos entrar numa dieta para acabar tantos dias. Não, é um estilo de vida, é uma mudança de mente. E a mudança, ela acontece quando todos são agentes participativos, né? Estão ali envolvidos, agentes de mudanças, né? Estão envolvidos naquela mudança. E vai ser algo gradativo, que seja interessante. Não é uma coisa que seja enfadonha, que seja impossível. A gente não pode querer chegar numa escada, você não tem como estar no primeiro degrau e já pular para o último. Para você chegar lá no último, você tem que passar pelo segundo. Para chegar lá na frente, você tem que passar pelo terceiro. O problema é que nós queremos pular etapas na vida. E as coisas não funcionam assim, né? Se você seguir um degrau de cada vez, você vai chegar lá no topo. Sol, eu queria te perguntar justamente isso. Você falou que teve uma mudança brusca, né, ali na forma como vocês estavam vivendo. Na alimentação, o que seria melhor para a gente começar a ter uma vida saudável? Uma mudança brusca, cortar tudo, né, tirar tudo da minha vida, ou gradativamente, com esse acompanhamento, né? Com acompanhamento, como que você acha que é melhor e que a gente vai ser possível de sustentar isso por mais tempo? Você chegou no ponto que eu queria. O que é possível de sustentar? Uma mudança brusca da água para o vinho é sustentável? Será que você consegue seguir? Porque nós temos que parar com essa mentalidade de achar que é uma dieta de um tempo e pronto. É uma construção de vida. É possível. Pro resto da vida, né? Então, é claro que tem pessoas que funcionam dessa forma. Tem pessoas que são radicais, tudo, né? Eu não posso generalizar. Mas, assim, no meu ponto de vista, e se eu estivesse num consultório aconselhando uma família, o que eu diria? Que é melhor ir devagar e constante, né? É lógico que, de repente, você está numa família e tem uma patologia instalada, um problema instalado, aí sim, a gente também não pode fechar os olhos para isso. Digamos que, alguém da minha família tem diabetes, então aí nós vamos, né, ligar o alerta vermelho, organizar tudo direitinho. Mas, assim, a minha orientação é que você tome uma decisão. Só não espere, toma uma decisão e comece a trilhar um caminho. Uma coisa que eu aprendo é que quando você está indo uma direção, aí você lá na frente descobre que aquele caminho não dá para aquele lugar que você quer ir. Um exemplo, eu estou indo para Brasília. Aí você pega uma rodovia e percebe, não, aqui não vou chegar em Brasília. Se eu for nessa rodovia, o que você tem que fazer? Tem como você sair pulando no meio do mato, entrar com o seu carro no meio do mato, do rio e bater na rodovia? Tem que ir A primeira coisa que tem que fazer é ir lá no retorno e voltar. Toda planta que o pai não plantou, você tem que voltar. E aí você começa um novo caminho. Então é isso que nós temos que fazer. Tem pessoas que querem pular etapas, pular o retorno. Né? Não tem como você simplesmente, né? Dormir comendo a bagaceira e acordar. Então primeiro é uma decisão na sua alma. Uma decisão na alma. Uau! É uma decisão na sua alma. Você olhar para sua casa, olhar para sua família e falar, isso aqui é valioso demais para mim entregar de mão beijada, assim. Isso é valioso demais. E aí, a partir daí, é iniciar esse processo. Se você vai vendo o resultado, né? Começa indo. A primeira coisa que eu acredito é retirar tudo que é... É isso que eu ia perguntar. Né? Vamos começar. Exato. Calma aí. É essa pergunta que eu quero saber. Isso. O que a gente precisa eliminar hoje já? Tipo assim, hoje eu vou sair daqui hoje
E eu quero começar hoje uma vida saudável. Quem está nos assistindo, falar, não, a partir de hoje eu tomei essa decisão na minha alma. O que é a primeira coisa que a gente precisa eliminar agora? Vamos fazer uma metáfora? Pode fazer. Eu gosto muito. Imagina que hoje você tá com uma casa nova lá no Alphaville, novinha. Amém, recebo. Olha, uau. eu tenho que... É uma profecia. Imagina que você tem que mudar para essa casa. A primeira coisa que você vai fazer quando você sair da casa velha é o quê? Tirar tudo que... Não, isso aqui não presta, não gente. Isso aqui não dá para levar para casa nova, não combina com a casa nova. Aí você pega aquele monte, aquelas bugigangas, aquelas lembrancinhas de aniversário lá do... Fala, não, isso aqui já deu, já guardei, né? Já fiz a minha parte afetiva. Limpeza, né? Então, a primeira coisa que geralmente você faz quando vai começar uma coisa nova, entrar numa casa nova... Vamos falar de casa, porque o nosso corpo é como se fosse uma casa, né? É. E a primeira coisa que você faz é começar a tirar aquilo que não é necessário, né? Que está em desuso, ou que está só tomando lugar, que está deixando o ambiente carregado, feio, sujo, né? Então, a primeira coisa é essa limpeza, né? Tirar aquilo que não faz falta. E o que é isso? Né? A limpeza, na prática, é você pegar alimentos, uma rotina. Na verdade, eu posso até dar um exemplo, né? Como você come muito fora, né? Você tem que dar uma avaliada nisso aí, né? O que realmente, será que eu preciso mesmo fazer tudo isso, comer tudo isso, tirar alimentos que sejam nocivos para a saúde, porque qualquer pessoa hoje sabe. Podemos falar assim, açúcar. Alguns óleos, né? Tem gente que usa muita frituras. Fritura. Né? Muita fritura, muita gordura hidrogenada. Fritura dói minha cabeça, gente. Exato. Por exemplo, aí você tem que conhecer o seu corpo. Eu gosto muito de exames bioquímicos, porque nós somos únicos, como eu disse, né? Nós somos únicos. Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, não adianta. Né? Então, é o meu corpo. As minhas células, elas falam, elas não aceitam e pronto, né? E aí, eu gosto de conhecer isso do paciente, ver você saber o que funciona para você. O que funciona para você? Às vezes, você tá ali lutando, tá sofrendo, come uma coisa, passa mal e fica ali sofrendo, é só tirar. E você vai ver que as coisas começam a andar, a fluir. É verdade. Né? Então, assim, a primeira coisa é a limpeza. Qualquer pessoa hoje, com o avanço da internet, qualquer pessoa hoje sabe que alimentos que não são bons. Que não são bons. Qualquer pessoa. Refrigerante, açúcar. Esses temperos cheios de sódio, de glutamato. Meu Deus então, do assim, céu. fazer assim, o simples, né? Fazer o simples e tirando esses excessos, né? Principalmente essas comidas fora que você come, esses fast food, isso aí. Fast food, batata frita, fritura, tudo isso. Começa a fazer essa limpeza, né? Fazer essa limpeza, vai tirando. Aí você vai começando a entrar com coisas novas. Comidas de verdade. O Dr. Alex, ele veio aqui, ele falou justamente isso. Gente, vamos voltar a comer comida de verdade? E o que eu até queria deixar assim para quem está assistindo a gente, porque a gente traz aqui com o objetivo de que hoje a pessoa toma decisão e comece a mudar de vida. Isso. Por exemplo, quando eu assisto aqui, eu estava aqui com o Dr. Alex e com a Elmeci, e ela chegou com um garrafão de água, sabe? E aí eu falei assim, gente, e o Dr. Alex falou assim, se você não mede quanto de água você bebe no dia, você não sabe quanto que você está bebendo e se você não tá, pode ser que não esteja suprindo seu corpo com a quantidade de água que você precisa. Eu saí daqui, imediatamente eu fui lá, porque lá do lado do shopping lá, tem um lugar, eu fui lá, comprei um garrafão de água que mede lá 2 mil litros por dia e enchi, falei assim, a partir de agora, todos os dias, 2 litros, 2 mil não, meu Deus do céu, 2 litros, 2 litros de água eu vou tomar todo dia, no mínimo, né, no mínimo, porque às vezes a gente toma mais, quando a gente começa a medir, a gente percebe, hoje eu já tomei os meus 2, aí eu tenho como eu medir, mas eu tomei uma atitude, entendeu? Eu assisto um vídeo, eu tomo aquilo que falou comigo, que eu vi que eu preciso de mudança, eu
toma essa atitude imediatamente. E o que eu quero aqui trazer hoje é para que cada uma das pessoas que estejam nos assistindo, para, né, as nossas admiráveis, elas possam... Gente, olha para a sua vida hoje. Qual é a limpeza que você precisa fazer, né? Há muito tempo eu não tomo refrigerante, mas eu como uma batatinha frita. Entendeu? Que eu vejo meus meninos lá. Tá vendo a importância da família? E aí, o que acontece? Mas todas as vezes que eu como alguma fritura, pastora, minha cabeça dói. O meu corpo me dá sinal. Sim. Falando, não, isso não é bom. Isso não é bom. E se a gente prestar atenção nos sinais do nosso corpo, ele está dando toda hora. Ele sinaliza ele está o tempo todo falando, nossa, isso não é bom, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, né? E o quanto a alimentação, o nosso alimento, traz saúde mesmo para a nossa vida. Eu lembro de um amigo meu que ele estava com câncer. Ele nunca tinha comido assim, não gostava de comer verdura. E ele falou assim, hoje eu como brócolis todos os dias, porque o médico falou para mim que brócolis é um dos alimentos anti-inflamatório, né, que diminui as inflamações. E hoje faz parte do meu cardápio. Eu amo. Por que a gente só espera estar lá com um problema para a gente tomar uma decisão, né? Então a decisão precisa ser hoje, agora, né? Você que está assistindo, gente, o que eu preciso eliminar hoje da minha vida? Eu já estou anotando aqui, que eu sei que eu preciso eliminar as frituras, diminuir a alimentação fora. Meu marido está fazendo as marmitinhas dele. Eu vou ter que fazer também. Organizar. Na verdade, tudo é questão de organização. Você organizar, planejar. Fazer um planejamento. Olha, imagina, dá uma olhada. Eu queria que você uma hora sentasse e refletisse na sua rotina diária. Se, assim, olhando de forma grosseira, gente, mas era possível eu fazer tudo isso que eu faço? E não faz? Você não é dona de casa, mãe, como você diz, não tem uma funcionária fixa, tem que cuidar das suas coisas, ser empresária, tem o seu projeto, é admirável, e aí? Faz tudo. Se for parar para pensar, a gente cansa só de falar. Tudo que você... E aí, o que acontece? Gente. Tudo é questão de você não se limitar. Né? Não se limitar. Você simplesmente falar, não, é claro que eu consigo. Eu não, né? Eu lembrei agora da minha mãe, né? A minha mãe sempre ela falava que quando a gente tinha algum desafio pela frente, às vezes falar com alguém, mãe, tem que falar com alguém. E eu tenho medo, minha filha, eu só tenho medo daquele que tem um palmo do olho pro outro. Que aí eu teria medo. Então o resto não é pra ter medo, não é um bicho de 7 cabeças, né? É você simplesmente colocar do jeito que eu falei, na sua alma, nas suas emoções. Decisão. É uma decisão, é falar, eu quero. Ah, mas eu quero que tenha um incentivo, você que sabe, né? Fazer algo por vontade própria ou ter um incentivo, né? É a mesma coisa de alguém que está fazendo uma maratona, correr porque quer ser maratonista ou correr porque tem um cachorro brabo atrás dele. Né? Você que escolhe, você quer correr mesmo por livre espontâneo ou sob pressão? Sob pressão. Né? Quando você descobre um diagnóstico de doença, uma doença degenerativa ou qualquer tipo de doenças crônicas, inflamatórias, aí você é uma questão de obrigação, aí é uma jornada muito árdua, muito árdua. Né? Então, assim, hoje, o que eu encorajo as mulheres, né, por quê? Eu não posso dizer para você, eu sou perfeita, eu nunca tenho um deslize alimentar, eu não posso dizer isso. Né? Mas é uma jornada que eu decido. Eu quero todos os dias fazer melhor do que ontem. Hoje eu quero me alimentar melhor do que eu alimentei ontem. Amanhã eu quero me alimentar melhor do que eu me alimentei hoje. É uma decisão, é uma jornada que eu quero seguir, uma decisão que eu quero seguir dia após dia. Você não pode pensar que porque você escapuliu hoje, aí pronto botou tudo a perder. Tudo. Não é justo. Isso não é justo com o seu sacrifício. Né? Você deu um deslize, agora ok, tá tudo bem, né? Nós não vai repetir, eu tomo a decisão de seguir e pronto, né? Porque você vai começar a ver resultados, né? O corpo fica bonito, a pele fica mais bonita, né? Tudo, você tem uma dinâmica melhor, você tem uma disposição melhor. Os alimentos, ele traz uma energia. Quando você pega um alimento vivo, um alimento que tem vida nele,
né? Que é nutritivo, não é coisas mortas, coisa acabada, coisa que não vai te dar nada, né? E, na verdade, existe... Às vezes você come algo que, na verdade, compete pela absorção, né? Ele tira uma absorção de algo que seria benéfico para o seu corpo. Metais pesados, por exemplo, né? Então, o que acontece? É você entender que você vai fazer algo que é melhor para o seu corpo. Eu ouvi esse exemplo e fiquei, assim, fascinada, que faz muito sentido. Imagina, Nesli, que tem uma pessoa que não gosta de você, fala mal de você 24 horas, fala mal de tudo que você faz, né? Inventa fofoca a seu respeito, fala um monte de mentira a seu respeito. Você vai querer ser amiga dessa pessoa? Não. Isso só seria loucura. Então, assim, não é que você vai odiar, mas você não vai se aproximar. Não. Porque a gente quer por perto pessoas que nos faz bem. É verdade. Que gosta da gente, que é o nosso bem. E assim, queira comer coisas que gostam de você. Que faz bem pra sua alimentos que gostem de você, não alimentos que te odeiem. Que olha pra você e fala, eu vou te destruir por dentro. Meu Deus entendeu? do céu, então, gente, assim, a gente tem que começar a gostar do que gosta da gente, meu Deus. A gente faz isso com tudo. Por que é diferente com os alimentos? Porque a gente não faz com alimento, né? Então, assim, você sabe, por exemplo, o leite, né? Eu não posso, né? Um dia eu olhei para aquele copinho de leite assim, fiquei olhando para ele e falei, não, mas você não gosta de mim. E hoje eu amo leite de coco, né? Porque foi uma mudança. E tem gente que experimenta e fala, Deus me livre. Né? Eu não gosto muito de leite, mas um queijo. Ai, meu Deus do céu. Mas tem queijo vegano. Meu Deus, aí quando você vai lembrar, quando eu lembro que o queijo tem lactose, eu falo, não acredito. Aí isso tem coisas que cada um tem aquilo que te tira, né, ali, que quer te tirar da dieta, quer te tirar da sua vida saudável. Né? Mas eu vejo que é uma questão de priorizar a gente, de se valorizar, de se amar, não é? De entender que eu sou único. Eu queria que você falasse como que você estava falando que nós somos únicos, né? Hoje a gente tem muita oferta de dieta para todo lado, né? E aí eu falar, não, essa dieta aqui, fulano de tal fez essa dieta, emagreceu 10 quilos, eu vou fazer também. Deu certo. E aí? Resolve assim? Porque Deus nos fez de forma única, né? Exclusiva. Deus, ele gastou tempo nos criando de forma especial. O seu corpo, ele é único, né? Então, não significa que o que funcionou para fulana vai funcionar para você. Alimentos que era compatível com o corpo dela, não ser com o seu. Você pode ter alergia de alimentos que ela não tem, ou que ele não tem. Então, por isso que eu sempre oriento a você procurar uma ajuda profissional. Você fazer um acompanhamento profissional, não ir de forma aleatória e buscando algo sem compromisso. Mas, assim, pegar uma parte da sua vida que é muito, muito importante e falar, não, eu vou tratar com responsabilidade, né? Quero ter um acompanhamento, quero seguir. Eu até vou além, né? Por exemplo, meu filho, ele fez um exame, um teste alérgico que avaliou 316 alimentos. Nossa! Né? 316 alimentos. E nesse teste, dá para saber o que é verde, que está liberado, o que é amarelo, que ele tem que ficar um pouquinho de atenção, comer uma vez ou outra, o que é laranja, que tem que comer com menos frequência ainda, e o que é vermelho, que é de jeito nenhum, né? Esse teste foi, assim, fantástico, porque aí eu tive tranquilidade para montar um cardápio para ele, para manter uma rotina alimentar, né? Então, assim, se for possível, as pessoas que tiverem possibilidade de fazer esse exame, eu oriento que façam, porque não vamos atirar no escuro. Outra coisa que eu oriento também é que haja alternância de alimentos, né? Porque, assim, nós temos um padrão de comer arroz com feijão, mas nós temos outros grãos também, não é? Tem pessoas que nunca experimentou um grão de bico, lentilha, um outro tipo de feijão, né? Arroz, você pode experimentar um outro tipo de grão também. De grão de bico. Exato. Então, assim, você vai
que é interessante, durante a semana, você não consumir um tipo só de alimento, né? Você vai alternando, né? Um dia você come feijão, outro dia não é feijão, é o grão de bico, né? Outro dia lentilha. E ali o seu corpo ele não vai pegar só um tipo de alimento, né? Ele vai ter variedade, né? Porque cada alimento tem as suas composições nutricionais, ele vai enriquecer de alguma forma, ele vai trazer algo novo para o seu corpo. Por isso que é importante fazer ter variedades, né? E alimentos frescos, conhecer, fazer saladas diversificadas, não é só uma folha de alface, né? E outra coisa que é interessante é você ver o que o seu corpo precisa, quais suplementos precisa, quais vitaminas, minerais, ácidos graxos que precisa, quais óleos o seu corpo precisa. Então, por isso que é interessante e eu aconselho esse acompanhamento mesmo personalizado, para que o profissional, o nutricionista, o nutrólogo que seja, o profissional ele possa avaliar a sua demanda e ver o que você precisa, né? Especificamente, ver o que o seu corpo deseja, né? O que está em falta e não o que está sobrando lá. É verdade. E aí entra naquela fase, né, do equilíbrio. Do equilíbrio. Né? Que é exatamente o meu projeto. Que maravilha. Só, você acha que as pessoas ainda têm muita dificuldade de procurar um nutricionista? Porque falar, não, gente, na internet tem tanta receita aí. Na verdade... Ou isso já está mudando, as pessoas já estão buscando mais... Eu acredito que às vezes a pessoa vê na internet e aí, de repente ela começa a fazer e ela vê que ela precisa ir além. Pode ser que venha despertar o interesse de procurar, de buscar, de ter uma ajuda profissional, né? Em tudo tem os prós e os contras, né? Então, em toda situação. Tem esse lado, né, de fazer, realçar o interesse da pessoa de procurar um profissional, e tem aqueles que acham que já sabe pronto, né? Quem quiser te procurar hoje, assim, você já está com a agenda aberta para nós? Me conta aí. A minha agenda eu vou começar meus atendimentos em agosto. Por questões mesmo de logística, né? Eu estou organizando os detalhezinhos, tudo, e eu quero começar a atender a partir de agosto. A partir de agosto já estou com as vagas, né, disponíveis. Que maravilha! Mas já tem uma galera já tem uma galera na fila de espera. Que Deus é maravilhoso, né? Poderosa, já tem né? gente na fila de espera. Já tem gente na fila de espera. Na verdade, é o que eu falo. É algo que eu tenho vivido, né, em família. É verdade. Há muito tempo eu vejo isso. Eu lembro que você uma vez me indicou um livro, A Dieta da Mente. Você lembra eu amo esse desse livro? E aí, eu não li ainda esse livro. Olha! Não li. Tá vendo aí que a gente pega as pessoas, né? Eu não li esse livro ainda, mas eu queria que você me falasse, assim, porque você lembra que você falou tanto que o glúten é prejudicial para a nossa mente. Exato. Gente, olha que forte, porque a gente às vezes pensa que é para o corpo só, né? Mas para nossa mente, não. Na verdade é porque nós somos um todo, né? Um todo. Não tem como corpo, fazer parte, tipo assim, você pegar uma partezinha ali e pronto, né? É por isso que eu até digo que para você ter força de vontade, para seguir uma dieta, fazer qualquer coisa, é interessante que você tenha um equilíbrio em tudo. Na sua vida espiritual, você tem que ter uma conexão com Deus, né? Uma conexão de entender que Ele é o Criador, que você precisa cuidar daquilo que Ele te deu, que é o seu corpo, né? Tudo tem que estar alinhado. Não dá para você seguir só um caminho e pronto, né? As coisas, elas se complementam, né? E em relação ao glúten, uma experiência que eu tive como uma experiência pessoal mesmo, né? Com meu filho, ele é alérgico, é intolerante. E aí, nós tivemos uma experiência, né, negativa com o glúten, né? E esse pesquisador, ele desenvolve nesse livro, no decorrer desse livro, sobre a influência negativa que o glúten exerce em diversas pessoas, especialmente algumas pessoas que têm algumas patologias instaladas, patologias relacionadas à parte... psiquiátrica, por exemplo, né? Algumas patologias...
diabetes, algumas outras também que é relacionada à parte do sistema endócrino que a gente fala, né? E então ele observou que o glúten, ele influencia de forma negativa algumas pessoas, né? Gente, olha que forte. Quando você me falou, eu lembro que você me falou assim, ó, afeta até as nossas emoções. Tudo, né? Porque no decorrer do livro lá, eu achei bem interessante que ele fala que como que uma fração de um alimento ou uma coisa pequena, né, influencia de toda a forma em tudo. Mas assim, é muito prático. Por exemplo, você falou sobre o leite que você tem intolerância, né? Você vai lá, vai ingerir um copinho de leite, ou que seja o queijo, branquinho, um cafezinho e tal. Aí você vai ingerir esse alimento, o que você vai ter? Você vai ter uma resposta inflamatória no seu corpo. Você vai começar a sentir mal, gases, mal-estar. Eu te pergunto, tem alguém que consegue manter o bom humor, uma energia positiva, sentindo um desconforto, especialmente desconforto gastrointestinal? Gente, é tudo conectado. Então, assim, aquela pessoa que tem problemas de constipação, por exemplo, tudo está relacionado, né? Então, tudo influencia no nosso humor, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, em tudo, né? Tudo. Então, assim, por isso que ele aborda dessa forma, né? Mas, assim, eu né, oriento as nossas admiráveis a ler esse livro também, ou outros relacionados a isso, e ter a sua própria visão, né? Porque eu acho que nós somos pessoas que temos esse poder de fazer esse julgamento crítico, né? De ver, não, isso realmente faz sentido para mim. Porque tem outras pessoas que não tem nada a ver, que isso não é para mim. Mas assim, dá uma lida, né, no livro, ou então pesquisa sobre o assunto e vê se faz sentido para você. Né? Ver, não, realmente faz sentido para mim. Faz sentido para mim. É como eu falei lá antes, o nosso corpo, ele é único. Nossa, faz muito sentido, porque eu vejo que, de acordo com a minha alimentação, de acordo com a alimentação que a gente tem, ou eu tenho mais energia ou eu tenho menos. Claro, né? Então é desse jeito. Claro, é assim que funciona. A nossa alimentação influencia no meu dia a dia, né? Às vezes eu percebo muito isso. Sol, nós já estamos finalizando. É tanta coisa, né, que a gente tinha que falar. Meu Deus do céu, já terminou ali nosso horário. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para as nossas admiráveis. Qual a mensagem que você deixa para as nossas admiráveis? Eu olho para onde? Pode olhar para essa câmera. Fala diretamente, olha no olho dessa admirável. Me diz qual a mensagem que você traz para cada uma delas. O Senhor, Deus nos criou de forma admirável, né? De forma admirável, é algo que é extraordinário, né? E é muito lindo falar sobre a criação de Deus, a obra-prima da criação de Deus, né? Que somos nós. Então eu quero que você, mulher, você admirável, né? Entenda dessa grandeza que há, né, na criação. Quando o Senhor nos formou, Ele nos formou como obra-prima. Né? E que nós temos essa capacidade de viver o melhor. O que Deus quer para nós é que tenhamos o melhor, que vivamos o melhor dessa terra. Então eu te encorajo a tomar agora, né, as rédeas do seu corpo, para que você possa trazer para perto o que te faz bem. Gostar de quem gosta, eu estou falando no sentido de alimento. Se alimentar de alimentos que te façam bem, que te façam feliz, que te dê energia, que te dê vida, que te dê vigor. E melhor do que tudo, que te dê longevidade, que te dê dias melhores. Não só no agora. Não se alimente pensando só no agora, mas se alimente pensando no futuro. Né? Em como você vai envelhecer, como você vai ter energia no futuro. Então, tome uma decisão, coloque na sua mente, né, que você quer ter uma vida melhor, toma essa decisão, toma as rédeas, toma o controle e é só fluir. Uau, é isso mesmo, gente, que maravilha, foi tão boa a nossa conversa, é um tema tão maravilhoso, porque é o nosso dia a dia, nossos hábitos, né? Quando você falou aí de olhar para frente, a gente precisa realmente olhar para frente, porque às vezes a gente come uma comida
que não é tão saudável, só pensando na recompensa imediata ali, daquele, né, que vai ser um sanduíche gostoso, um refrigerante que vai refrescar, porque, né, tá um calor de palmas, mas e isso tá levando você para um futuro de abundância, para um futuro de longevidade, e é isso que nós temos que pensar. Gente, e que você possa aprender e colocar em prática hoje ainda tudo que a gente aprendeu aqui. Decidir hoje a viver uma vida saudável, abundante, abençoada. Que você possa ser abençoada em tudo. Quero te convidar de novo para dar like, para mandar esse vídeo para todas as suas amigas, para os seus grupos do WhatsApp, para o grupo da família, para que a sua família precisa desse conhecimento. Nos siga na rede social. Eu sou Esli Barros, a pastora Sol. Qual que é o seu Sol? Solange Santos. Mas eu vou colocar depois o meu Nós endereço vamos colocar do Insta. aqui na descrição desse vídeo aqui o endereço do Instagram da Sol, para que você possa segui-la também, aprender mais sobre esse assunto e para que a gente possa ter uma vida muito abençoada, próspera e saudável. Um beijo no seu coração, excelente semana para você, que Deus te abençoe. Fica com Deus. Fui!